Uma boa noite a todos que estão aqui no recinto do Centro Espírita Vinhas do Senhor. Uma boa noite a todos aqueles que estão nos vendo de casa. Rogamos a Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, que nos abençoe, que abençoe os nossos propósitos. Que Jesus continue sempre sendo nosso farol, modelo e guia. Que os bons espíritos nos protejam, nos amparem, nos dê intuição e inspiração para que possamos aproveitar esses minutos que nós vamos ficar juntos e que nós vamos refletir sobre alguma orientação da doutrina espírita para a nossa vida. Que Deus esteja nos nossos corações. Bem, eu gosto sempre de iniciar nossa palestra lembrando algumas coisas. A primeira delas foi uma bênção que a doutrina espírita nos trouxe, foi informar que todos nós somos espíritos imortais. Nós não morreremos nunca. Quer informação melhor do que essa? E nós já tivemos muitas vivências anteriores, centenas, em todos os quadrantes aqui da Terra, e talvez de outros planos do universo, do sistema solar. Não sabemos. Mas esta é a informação que nos é passada pela espiritualidade, que nos trouxe a doutrina espírita. Então somos imortais. E uma coisa importante, sabendo disso, a gente procurar viver como espíritos imortais. Saber que tudo aquilo que nós estamos fazendo vai refletir no nosso futuro. Se nós estamos aqui no meio de uma família, a família dos nossos pais, né? A família do nosso esposo, somos casados, nossa esposa. A maioria dessas pessoas, nós já convivemos com eles em outras encarnações. Então, nos esforcemos para nos dar bem, porque vamos viver outras vidas juntos. Então, imagine se nós nos darmos bem com as pessoas da família hoje, e outras vidas vão nos dar melhor ainda. Imaginemos nós trabalhando numa empresa, cheio de funcionários, chefes, se nós dermos o melhor de nós, se nós trabalharmos, fizermos jus ao nosso salário, ajudarmos os companheiros, ser fraternos, procurar aprender ao máximo, tudo que nós pudermos aprender, tudo que é aptidão que nós adquirimos, acompanham para a eternidade. Então, se um dia nós voltarmos aqui e formos em outra vida, trabalharmos numa outra empresa, quem sabe vamos encontrar essas pessoas que já nos conhecem, nós não vamos lembrar, lógico, mas aquela energia, aquele fluido, vão nos receber bem. Então, gente, é importante a gente pensar nisso. Somos seres imortais. Então, feita essa introdução, vamos para o tema da noite de hoje. Um tema muito importante da doutrina espírita, que é a lei de causa e efeito. É uma lei que permeia a nossa evolução. É uma lei que nos reeduca, que nos reconduz para o caminho quando nós nos desviamos. E como é que a história fala alguma coisa sobre isso? Se nós analisarmos a nossa tradição judaico-cristã, nós vamos ver que a primeira ocorrência de causas e efeitos ocorreu com Adão e Eva. Adão e Eva comeram o fruto da árvore proibida. O que aconteceu com eles? Foram punidos pela expulsão do paraíso. E nós sabemos hoje que isso é uma utopia. Mas é o que está na história, está na Bíblia. A doutrina espírita nos fala que, na realidade, não veio um Adão e Eva, veio muitos Adãos e muitas Evas, de outros planos, de Capela, por exemplo. Espíritos que lá estavam perturbando a evolução do planeta, foram banidos para a Terra e renasceram em corpos de macacos. E começou ali a evolução.
É só nós olharmos ali os homens da caverna, como fomos nós nos primórdios das civilizações. Né? Bem, depois disso, veio mais tarde, alguém já ouviu falar sobre isso? Um rei babilônico, Hammurabi, criou um tal de Código de Hammurabi. Ele viveu, se não me falha a memória, 1780 anos antes de Cristo. Então ele criou o Código de Hammurabi. Era um código de leis inscrita na pedra. Se não me falha a memória, 232 leis que tratavam de assuntos de propriedade, de família, de escravidão, de crimes. E dentre dessas leis, uma delas se destacou, e é conhecida, é muito falada até hoje, a lei de Talião. Talião vem de tal, tal e tal. Quer dizer o seguinte, como se fala por aí, olho por olho, dente por dente. Antes da existência dessa lei, uma pessoa matava um filho de uma pessoa, essa pessoa ia lá e matava 3 da outra família. Com a lei de Talião, foi disciplinado. Se alguém matar um filho seu, você tem o direito de matar um filho do outro. Ao invés de matar um monte, matar um filho só. Então já foi um avanço. Se o elemento matava um boi de uma pessoa, antes da lei de Talião, o cara matava um monte de boi. Com a lei de Talião só podia matar um boi. Então, dente por dente, olho por olho. Se alguém te arrancasse um olho, você tinha o direito de arrancar o olho dele. Essa é a lei de Talião. Já foi uma evolução. Aí passa o tempo, chega Jesus. Jesus chega e diz, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Se as suas obras forem boas, os efeitos são bons. Se as suas obras forem ruins, os efeitos, a colheita vai ser ruim. E ele reafirma isso quando ele está para ser preso. Simão Pedro saca da espada e corta a orelha do soldado Malco. E o Cristo diz para Pedro, Pedro, aquele que fere pela espada será ferido. Mostrando que existe uma consequência. Fala também, é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele porque vem o escândalo. É necessário que haja o mal, mas ai daquele porque vem o mal. Há consequências, né? O apóstolo Paulo fala na carta dele aos Gálatas, mais ou menos assim, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isto também colherá. Tudo. Não é qualquer coisa, tudo. Então, veja que vem vindo mostrando que tem consequências as nossas ações, as nossas escolhas. Fala-se também no karma, que é uma tradição do hinduísmo, do budismo, que também diz que as nossas ações, más e boas, terão consequências, boas ou sofrimento, dores. Nós também trazemos de todas as nossas encarnações passadas coisas que nós ouvimos falar. Como a gente fala hoje, né? Aqui se faz, aqui se paga. Né? Deus não dorme. Né? A vingança do Senhor. Então, muitas coisas que nós ouvimos falar, que está no nosso inconsciente coletivo. Né? Coisas que talvez quando nós já reencarnamos em muitas partes do planeta, talvez lá na Índia, na China, no Japão, entre os árabes, entre os europeus. Né? Então, tivemos muita reencarnação e trazemos essas tradições, coisas que nós aprendemos, coisas que não são nossas, mas trazemos. Nós temos uma ideia de lei de retorno, né? De lei de reciprocidade. Gostaria de lembrar também que se fala em lei de ação e reação. Tem até um livro do Espírito André Luiz, Ação e Reação. Mas ação e reação, na realidade, ela é uma lei da física, da matéria. É a terceira lei de Newton, né? Que todo mundo já ouviu falar. Né? Que toda ação provoca uma reação em
sentido contrário, né? Com a mesma intensidade. Você joga uma bola na parede, ela bate na parede e volta. Então é uma lei da matéria. Ação, reação, é uma lei da matéria. Bem, o Espiritismo chegou também, se a gente olhar as obras de Kardec, essa palavra, lei de causa e efeito, lei de ação, reação, você não vai encontrar. Mas permeando as obras dele com o Livro dos Espíritos, o Evangelho, Céu e Inferno, a gente vai ver que ele vai falando que todas as nossas ações têm consequências. Tanto que no livro Céu e Inferno, tem lá um capítulo chamado O Código Penal da Vida Futura, que é um tratado de direito internacional, de direito universal, importantíssimo. Quem não leu, procure ler. São 34 itens que nos fala a respeito das nossas ações. Vamos ver alguma coisa que tem aqui dentro, nesse Código Penal da Vida Futura. Ele diz lá, por exemplo, no item 3º, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Falando, quer dizer, nessa entrelinha ele fala da lei de causa e efeito. Mais à frente, ele diz aqui, dependendo o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Então, o céu e o inferno nos acompanham, dependendo do que a gente faz, né? Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. No item 11, a expiação é sinônimo de sofrimento, né? A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. No item 17, diz o seguinte, o arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais. Então, ele já está falando de expiação. Depois fala, a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas de que se tiverem queixas. Então ele está dizendo para a gente aqui, primeira coisa, quando o elemento comete um desatino, comete uma falta, vem o quê? Arrependimento. Mas o arrependimento não basta. Não basta o arrependimento. Então, você fez uma coisa, prejudicou, a pessoa perdeu o emprego, houve uma separação conjugal, né? A pessoa morreu, você se arrependeu, aí você vai lá na igreja, confessa, eu estou arrependido do que eu fiz. Se eu pudesse voltar atrás, nunca mais eu faria. Aí o padre vai lá, manda você fazer o ato de contrição, tantas Ave Maria, tantos Pais Nossos, e manda você confessar e comungar. Está resolvido o problema? Segundo a espiritualidade, não. A dívida persiste. O arrependimento é um começo, é bom que ele ocorra. Só que depois do arrependimento vem o sofrimento, vem a expiação. E só vai cessar com a reparação. Nesse livro aqui, Ação e Reação, tem um caso interessante, chama o caso de Adelino. Não é aquele Adelino do livro que fala sobre a reencarnação dele, não. É um livro, um outro Adelino. Esse Adelino, numa reencarnação passada, ele foi um filho bastardo de um rico fazendeiro. E o fazendeiro era jovem, não era um cara idoso. Tanto que quando o fazendeiro completou 43 anos, ele, como filho, tinha 21 anos.
era filho do fazendeiro com uma escrava que morreu no parto, e esse fazendeiro criou esse filho, trouxe professores de fora, estudou, preparou esse garoto, né? Era amigo do pai, saíam juntos, iam caçar juntos, iam trabalhar juntos, iam viajar juntos, estavam sempre juntos, pai e filho. Mas quando o pai atingiu essa idade de 43 anos, o pai casou-se com uma moça na capital, de 20 anos, e trouxe ela para a fazenda. Quando o rapaz viu a moça, ligou. Bem, no final da história, os dois se tornaram amantes. O pai não sabia. E eles chegaram à conclusão que para eles ficarem juntos, o jeito era matar o pai. Aí tomaram uma decisão. Tinha 2 capatazes na fazenda, pessoas ruins, que torturavam, que matavam, que perseguiam as escravas. E que também tinham raiva do dono da fazenda. Então eles combinaram com os caras, pagaram os caras, para os caras ajudarem eles para matar o pai. E o pai estava com uma enfermidade no fígado e estava acamado. Aí a madrasta aproveitou, conforme combinado, deu-lhe um sonífero, ele dormiu, eles foram lá, encher de resina em volta da cama e tocaram fogo. Quando o cara acordou, estava pegando fogo em tudo, e o cara morreu numa gritaria medonha, os urros do cara escutava longe. O jeito morreu. Morreu, ele herdou a fazenda, acharam que foi um acidente, aconteceu alguma coisa, uma lamparina, um lampião, a polícia não ia lá, né? O jeito morreu. Morreu, ele virou o dono da fazenda, deixou a fazenda sendo administrada pelos 2 capatazes e foram passear na Europa. Passaram 5 anos na Europa. Mas a partir daquele momento que ele matou o pai, ele não teve sossego mais. O pai virou o obsessor dele. O pai no mundo espiritual não ficou no pé dele. E ele lá na Europa chegou a um ponto que não aguentou, veio embora. Chegando aqui, as coisas foram piorando, começou a surgir doença de pele dele. Foi ficando meio enlouquecido, chegou a um ponto que o cara morreu. Chega no mundo espiritual, o pai estava esperando. Passa a escravizá-lo, a persegui-lo, e foi anos e anos aquele sofrimento, até que ele mereceu ser socorrido. Foi retirado de lá das zonas umbralinas, levado para a colônia chamada Mansão Paz. É um posto de socorro. Chegando nesse posto de socorro, Mansão Paz, ele é tratado, recuperado, e lá, depois que ele melhora, ele começa a trabalhar. Faz muita amizade, ajuda muita gente, o tempo vai passando, chega um ponto que ele pede ajuda dos benfeitores para planejar a reencarnação dele. Ele queria reencarnar, ele estava arrependido de tudo que ele fez, né? E queria reparar todos que ele prejudicou. Então preparou a reencarnação dele. E ele renasce na Terra. Renasce numa família pobre, e logo que renasce o pai morre. Fica só ele e a mãe. Aquela luta para viver. E chegando a uma certa altura da vida dele, apareceu uma doença de pele, um eczema. Foi se alastrando, uma doença que vai soltando os pedaços, vai, aquelas vesículas de sangue, rachando a pele. E aí ele procura o espiritismo, por indicação de pessoas, e vai ficando, vai aprendendo, vira um palestrante espírita, e começa a fazer o bem, fazer a caridade, ajudar os outros. Né? E ele se casa, mesmo assim ele se casa, tem e receberam uma filha. E depois de 4 anos de casado, a esposa o abandonou, deixou ele criando a filha sozinho. E é nesse período que os espíritos vêm para ajudá-lo. Vem Silas, André Luiz e Hilário, desce para ajudá-lo. E aí vão na casa dele, chega lá e está conversando com a mãe. Aí os espíritos falam, olha, a esposa o abandonou, vou entrar aqui no quarto para você ver. Aí entraram no quarto, tinha uma menina muito bonita, parecia um anjo, de 8 a 10 anos de idade, dormindo. E ao lado, 2 caminhas e 2 meninos de peles escuras, dormindo. Aí o Hilário fala, olha, o Silas, vou contar para você a história desse cara. Você está vendo essa menina? Essa menina é a ex-madrasta. Recebeu como filha. Você está vendo esses 2 meninos de peles escuras? São os 2 capatazes que não gostavam de negros, de escravos, nasceram na pele negra, e ele ficaram abandonado, e ele adotou essas 2 crianças. Está criando como filho dele. E aí passa, eles conversam ali, e o Adelino vai dormir.
E quando ele dorme, a entidade espiritual vai lá dar um toque nele, ele desdobra, sai do corpo e fala para ele: Adelino, agora só falta um. Mas está chegando. Esse falta um era o pai. Naquela noite, aí ele volta a dormir, de madrugada ele acorda com um choro. Uma criança chorando. Ele abre a porta, uma criança rolada num paninho humilde. E ele recebe no peito e fala: meu filho, né? E a partir dele passa a criar aquela criança. Então vejam que ele vem reparando. Ele sofreu, ele se arrependeu, ele sofreu e estava reparando. A história para aí, não fala o que vai acontecer para frente. Se aqueles dois meninos, pele escura, ia sofrer preconceito, ia ser filho indisciplinado, se a filha foi a madrasta dele, ele estava criando bem, ele estava fazendo o melhor que ele podia, pelos conhecimentos que ele tinha. Como é que ele ia conviver com o pai, né, que seria o filho dele, né? A história não conta, mas dá para a gente imaginar como é que as coisas, assim, um erro, depois as consequências do passado. E a gente vai vendo como é que as coisas funcionam. Se a gente pegar, por exemplo, comentando, por exemplo, as leis, a lei de ação e reação, que é a lei da matéria, né? E pegar o que as pessoas entendem por aí, o Espiritismo mostra a lei de causa e efeito, uma lei flexível, uma lei que dá oportunidade. Veja que Jesus fala assim: o amor cobre a multidão dos erros. Uma tradução traz lá: o amor cobre a multidão dos pecados. Na carta de Tiago está escrita lá, essa orientação. Dizendo o seguinte: que todo o bem que nós fazemos anula ou atenua o mal que nós fizemos. Então isso nos mostra que se nós fizemos algum mal um dia, e nós estamos arrependidos, se nós pudermos reparar, melhor. Se pudermos reparar para aquela pessoa a quem nós prejudicamos, melhor. Se não puder, fazemos para outro. Divaldo conta dá até um exemplo de um elemento que, de repente, começa a namorar uma moça e ele acaba desvirtuando a situação ali e a moça vai parar na prostituição. Então ele fala: e agora? Bem, esse cara arrepende que ele fez. Poxa, essa moça foi parar na prostituição por minha culpa. Vou procurá-la. Vou procurar reparar. Aí ele procura a moça que está hoje se envolvida com prostituição. E chega nela e fala: olha, eu quero te ajudar. Quero tirar você dessa vida. Vou te arrumar um emprego para você mudar a sua vida. Você não pode continuar essa vida. Bom, se ela aceitar essa ajuda, ele está reparando o mal que ele fez. Agora, vamos supor que ela fala assim: eu não quero não. Eu estou acostumado com essa vida, eu não quero não. Aí é problema dela, né? Ele pode fazer o bem para outro. Então nós sempre podemos mudar a situação. Você matou uma pessoa, você não tem condição de trazer aquela pessoa de volta. Mas você pode, por exemplo, fazer o bem para a família, para os filhos. Estudar, material escolar, cesta básica. Você pode fazer alguma coisa, pode ajudar. Se aquela família não aceitar, você pode procurar outra. Então, você pode sempre fazer o bem. E o bem que se faz anula o mal que se fez. Ou, na pior das hipóteses, atenua. Atenua o mal. Tem um caso que a gente sempre conta aqui no Centro Espírita, que é o caso do Saturnino. Alguém já ouviu falar isso aí? Que é contado pelo espírito Hilário Silva, num dos livros dele. Ele conta a história de um sujeito que era metalúrgico. E ele era um sujeito muito bom. Desde jovem, nasceu numa família espírita, e trabalhava numa grande fábrica, e todo mundo gostava dele. Aquele cara que ajudava todo mundo, que estava sempre alegre, que estimulava as pessoas, que ajudava em todos os aspectos. Precisava dele, ele estava sempre... Quer fazer uma mudança, Saturnino ia lá ajudar. Eu preciso de... É o cara que ajudava, todo mundo gostava dele. A chefia gostava dele, todo mundo gostava dele. Um determinado dia, ele cometeu um descuido e a prensa pegou a mão dele. Aquela gritaria, ele era um cara muito forte,
sangue por todo lado. Na mesma hora já apareceu alguém com uma toalha, enrolou nas mãos dele, e encostaram um carro e o cara, hospital. Aí chegou no hospital, o médico chegou lá, examinou, olhou e falou, olha, sua mão vai dar para recuperar, mas esse dedo seu polegar, essa primeira falange dele você vai perder, não tem jeito. Aí foi lá, suturou ali, tá, fachou, mão debaixo do braço, né, uma tipóia, e deu-lhe uns dias de repouso em casa, e ele volta para casa muito triste, né, poxa, eu ajudo todo mundo, eu sempre fui funcionário exemplar, como é que eu fiz uma coisa dessa? Como é que eu dei essa bobeira? Como é que acontece uma coisa dessa comigo? Como é que o meu anjo da guarda não me alertou? Né? Aí a mulher falou, fulano, você tá aí triste? Vamos no centro espírita à noite? Quem sabe na reunião lá, que você vai ouvir alguma coisa que te console, que te levanta o seu ânimo. E ele foi. Naquela época, as reuniões espíritas eram quase sempre mediúnicas. Mesa completa, e a reunião tocou normal. No final da reunião, manifestou uma entidade espiritual. E disse o seguinte, aqui tem uma pessoa, um rapaz, que ele está muito triste, porque hoje ele sofreu um acidente e perdeu um pedaço do dedo. Mas quero dizer para ele que é a misericórdia de Deus que agiu a favor dele. Porque na reencarnação passada, ele era um feitor de escravo numa fazenda de açúcar lá no Nordeste. E ele fez um escravo perder a mão na moenda. Por maldade. Então, depois de muito sofrer as consequências no mundo espiritual, preparando a sua reencarnação, você pediu para renascer e perder as mãos, igual você fez o escravo perder. Mas, por causa das suas ações, por causa das suas modificações, por causa da sua bondade, você perdeu só a ponta do dedo. Então veja que a lei é de amor, a lei é de misericórdia. Quando nós vemos ali nesse livro Ação e Reação, se não me engano, os Mensageiros, que fala, Missionário da Luz, que fala sobre a reencarnação de Segismundo. Então ele fala que o elemento que ia reencarnar, ele tinha matado o sujeito que seria pai dele, por causa de uma mulher, e um tiro no coração do cara. E ele ia reencarnar. Ele tinha méritos, tanto no mundo espiritual como de outras reencarnações. Ele ia renascer, mas não ia morrer por tiro. Ele ia ter uma problemática, por volta dos 30 anos de idade, ele ia ter uma problemática no coração, uma doença no coração, para substituir o tiro que ele deu. Então veja que não é, o cara matou, ele tem que morrer. Ele matou com arma de fogo, morrer com arma de fogo. Ele matou com faca, tem que morrer com faca. Não, não é assim. Dependendo do que você fizer, as coisas são atenuadas. Então, a lei de ação e reação, ensinada pelos Espíritos, mostra isso para a gente. E nos mostra também, se a gente pegar aqui, por exemplo, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, né, item 3, diz o seguinte, desde que se admita que Deus, se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. Uma vez que Deus é justo, esta causa deve ser justa. Não existe injustiça, gente. Não tem injustiça. Não existe acaso. Não existe acaso. Às vezes você vê contar de uma criança que estava brincando na porta de casa no Rio de Janeiro, naquelas favelas. De repente, uma bala perdida mata aquela criança. A gente olha, meu Deus, uma criança, um inocente. Como é que Deus permite uma coisa dessa? Aquele espírito ali, muitas vezes, é muito mais velho, mais antigo do que os próprios pais. Ele está naquele corpinho de criança, mas é um espírito antigo e nós não sabemos o que ele fez para merecer passar por aquilo. Tem um amigo que fala, tudo que nos acontece, nós merecemos. É justo e é necessário. Tudo que nós passamos é merecido, é justo
é necessário, porque Deus não comete injustiça. Não comete injustiça. Se nós pegarmos os 10 mandamentos, ele é o código que traz muito não, né? Não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, ou seja, não mintas. Não cobice as coisas alheias, ou seja, não seja invejoso. Então, tem muito não. Mas, observe o seguinte, lá fala, não matarás, mas as pessoas matam. Não furtarás, mas as pessoas furtam. Não seja invejoso, e as pessoas são. Não mintas, as pessoas mentem. Então, se a gente analisar direitinho, aquilo lá é advertência. Porque nós que somos espíritas, nós sabemos, a morte não existe. Então, se a morte não existe, não matarás. Por quê? Porque se você não vai conseguir matar, mata o corpo só. Essa semana aconteceu um caso dele aqui no centro, de uma moça que frequenta aqui. Bastante tempo já com a gente. E ela viajou no fim de semana, viajou na sexta-feira e voltou no domingo. Quando chegou na casa, estava limpa. Roubaram tudo dela. Tudo. Deixa eu ver, limpinho. Aí eu me lembrei de um caso que uma pessoa me contou que ele morava em São Paulo e ele então frequentava um centro espírita lá. Ele tinha um fusquinha. E de repente ele termina a reunião no centro e sai lá fora, cadê o fusquinha? Roubaram. Ele ficou muito chateado. Aí conheceu ele com um elemento do centro, muito experiente. Ele falou, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente passa por isso, você vê que tinha tanto carro e roubaram o seu. Quando a gente passa por isso, quase sempre, ou sempre, é devolução. Devolução de coisas erradas que você fez nesta vida e em outras. Quando você, por exemplo, furtou de alguém. Por isso está escrito lá assim, não furtarás. Você não consegue furtar. Você furta hoje, vai ter que devolver amanhã. Pode ser nessa vida mesmo ou na outra. Então ele conta que passaram 30 anos, ele já estava melhor de vida, tinha um carro bom, parou na porta do centro para assistir a reunião, quando voltou, cadê o carro? Aí ele encontrou com um diretor do centro e falou assim, Flávio, mais uma devolução. Roubaram meu carro. Só que daí já tinha seguro, tá, dá uma complicação, o cara tem que voltar para casa, acionar seguro, aguardar eles pagarem o seguro. Né? Mas se veja, então, a lei ela é perfeita. Quando fala não matarás, você não consegue matar ninguém. Quando você furta aqui, você leva vantagem aqui, você pode ter certeza que você vai receber o troco mais tarde. Por isso que se fala, planta frutos dourados, semente dourada para colher frutos dourados. Plante sementes douradas para colher frutos dourados. Plante frutos negros, você vai colher frutos negros. Por isso que Paulo fala, né? Tudo que o homem semear, tudo que o homem semear, isso ceifará, né? Porque ninguém colhe sem plantar. Ou ninguém planta sem colher, né? Então, gente, a doutrina espírita, ela nos mostra a lei de Deus, ela é misericórdia, a lei de Deus é amor. Ela nos dá a oportunidade sempre da gente recuperar. Por isso que a gente fala aqui, né? Nós somos escravos do nosso passado, mas somos donos do nosso futuro. Nós estamos colhendo hoje o que nós plantamos ontem, mas estamos semeando hoje o que nós vamos colher amanhã. Hoje nós estamos vivenciando o que nós plantamos ontem, mas estamos plantando hoje o que nós vamos colher amanhã. Então hoje nós estamos preparando o nosso retorno à pátria espiritual. Porque, como diz ali lá no Código Federal da Vida Futura, você sofre aqui e do lado de lá também. As consequências, como aquele Adelino que matou o pai, sofreu as consequências. Esse livro, Céu e Inferno, é um livro interessantíssimo, é chamado O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina. Nesse livro aqui, tem depoimentos de espíritos
nobres, pessoas que viveram uma vida aqui fantástica aqui na Terra, espíritos superiores aqui na Terra. Mostra como foi a chegada dele no mundo espiritual. Tem depoimento de espírito de condição mediana, mais ou menos. Tem depoimento de espíritos criminosos. Tem, se eu não me engano, 11 depoimentos de espíritos suicidas. Tem um monte de depoimentos de espíritos que a gente precisa ver, porque o que esses caras falam serve para nós. Olha o que nós estamos fazendo hoje, gente. Então, o que esse cara está passando, porque ele fez isso e aquilo, se eu continuar nessa rota, eu vou passar isso, a mesma coisa. Às vezes, em reuniões mediúnicas, espíritos vêm contando o que eles estão sofrendo no mundo espiritual. Apartado das famílias, em trevas, ninguém ouve, ninguém fala, né? Sofrendo sede, eles contam a história deles. E contam também o que eles fizeram para isso. E mostram, nos ensinam que nós devemos nos cuidar. Vale a pena ser bom. Vale a pena ser bom. E nesse livro, depois desse depoimento desses espíritas, desse tipo, tem uma parte chamada expiações terrestres. Então tem vários casos contados de pessoas que sofreram aqui na Terra. Então conta vários casos aqui. Conta o caso de um espírito, era um judeu. Ele era um mendigo, se não me engano, ele morava em Viena. E esse elemento, ele trabalhava para sobreviver. Nasceu, a mãe morreu, o pai abandonou, e ele foi trabalhar com um judeu daqui que explorava ele, depois começou a trabalhar sozinho. E ele então, trabalhando sozinho, ele fazia tudo que sobrava para ajudar os outros, que ele via o sofrimento das viúvas, dos órfãos. Às vezes morriam de fome, naquela época morriam de fome. Então, o dinheiro que ele recebia, ele pagava escola para as crianças, ele comprava comida, ele ajudava o que podia. E chegou um ponto que ele viu que não dava mais, não só pedir esmola. Trabalhava, além de trabalhar, ele pedia esmola. No começo, o pessoal começou a chincalhá-lo, né, por ele estar pedindo esmola. Né? Mas depois viram o que ele estava fazendo com a esmola que ele recebia. Então, com a esmola que ele recebia, ele ajudava os mais pobres, outros mendigos. E chega uma fase da vida dele que ele desencarna. E o enterro dele foi muito concorrido. Muita gente foi no enterro dele. E Kardec, sabendo disso, numa reunião lá na Sociedade Espírita de Paris, evocou esse espírito para contar por que ele estava passando aquela história. Por que ele era um mendigo que pedia esmola, que trabalhava e ajudava os outros pobres, os mendigos. Aí ele conta que numa reencarnação, uma anterior, a penúltima, na penúltima reencarnação, ele conta que ele foi um rei. Ele foi um rei, mas um rei despótico. Aquele rei que massacrava, que cobrava, que podia o que não podia. Ele chegou ao ponto de cobrar dízimo dos mendigos. 10% que os mendigos recebiam na rua, tinha que repassar para ele. E chegou a um ponto, como todo mundo, ele desencarnou. Passou 350 anos no mundo espiritual. Sofreu barbaridade. Depois que ele passa esse período, que ele recupera, que ele se harmoniza, que ele pede a reencarnação dele. Pediu para reencarnar no mesmo local e, ao invés de agora explorar os mendigos, ajudar os mendigos. Então veja a proposta que ele fez para poder redimir do que ele fez no passado. Tem um caso interessante também, que é o caso do senhor Letil. Esse senhor Letil era um industrial. Ele tinha uma fábrica de tinta, de vernizes. E um dia ele está inspecionando lá uma caldeira fazendo verniz, e a caldeira explode, ele está perto, cobre ele todinho de verniz. Ele consegue andar 200 metros da fábrica até a casa dele. Quando ele chega lá, as carnes começam a sair do corpo. Os pedaços de carne, os ossos aparecendo. Ele sofreu 12 horas, dores horrorosas e desencarnou. E Kardec, sabendo disso, evocou esse espírito para ele contar o porquê disso. Então ele contou que na encarnação passada, ele era um padre inquisidor. E ele condenou uma menina que foi acusada de alguma coisa, bruxaria, uma menina de 14 anos. E condenou essa menina à fogueira. E a menina era tão jovem que o carrasco, o elemento que era encarregado de botar fogo na fogueira, não quis fazer. E ele fez com as próprias mãos dele. Foi lá e botou fogo.
Mas o tempo passa, ele desencarnou e o arrependimento bate. Ele foi para o mundo espiritual, passou aquela temporada lá, caiu em si, se recuperou, pediu para reencarnar e passar por um sofrimento que ele fez a menina passar. Então, veja que ele passou uma situação dessa, pediu para isso. Então, gente, a lei de causa e efeito, ela existe. E existe para nos reconduzir para o caminho do bem, para corrigir. Por isso nós não devemos julgar os outros. Às vezes você olha essas pessoas na rua aí, esses chamados noias, né? Viciados em droga, em álcool, né? Pedindo esmola, todo sujo, né? Fala, isso aí não tem jeito. Não tem, mas não tem solução. Tem, gente. Tem. Ele vai melhorar. Deus tem sempre um mecanismo para nos colocar no caminho do bem. Sempre tem. Outra encarnação vai vir com um impedimento de cá, uma enfermidade de cá, mas que ele vai ser conduzido, vai. E às vezes, hoje, mesmo nessa condição que ele está hoje, ele está melhor do que na reencarnação passada. Quando ele foi um salteador, um assassino. Hoje, pelo menos, ele está prejudicando a si próprio só. Então, por isso, não devemos julgar os outros. Mas o que tem que ficar patente, a diferença do que se é preconizado por aí, fala em destino, né? Destino. Tem o destino é inexorável. Não. A única fatalidade da nossa vida é a perfeição. Um dia nós vamos ser espíritos santos, nós vamos ser arcanjos. Quanto tempo vai demorar? Milênios. Nós vamos chegar lá. Jesus fala isso. Sedes perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós vamos chegar lá. Então, por isso, sabendo de tudo isso que a doutrina do Espírito nos fala, a respeito de reencarnação, de vida futura, de lei de causa e efeito, procuremos aproveitar essa dádiva de Deus, que é essa reencarnação nossa. Procuremos contar até 10, até 20, para não fazer uma besteirinha no minuto e depois ter que reparar. Porque sem reparo não adianta. Né? Então, gente, fica aí essa mensagem para a gente pensar bem e a gente procurar ler, procurar estudar. A doutrina espírita é muito pródiga em informações. Esse livro, Céu e Inferno, é um livro que não é muito lido, até pelos espíritas, mas é um livro fantástico. O que ele traz de ensinamento. Esse livro, quando eu li esse livro me convenceu a respeito do Espiritismo. Que aqui ele mostra como funciona a justiça divina. E as obras do André Luiz, que são 13 obras, que falam sobre a vida no mundo espiritual, complementa, mostra, conta casos, é romanceado. Nós devemos ler as obras de André Luiz, que eles nos mostram, nos dá muito exemplo interessante. Então, fica aí a nossa fala da noite de hoje. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos ilumine. Para aquelas pessoas que estão em casa, vamos fazer uma prece. Vamos todos, quem está aqui, quem está em casa, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, e vamos pedir a Ele que abençoe a nossa vida, permitindo que os bons espíritos fluam as águas que estão ao nosso lado, e nos envolva na energia divina, para que essa energia nos fortaleça, nos encoraje, nos ilumine, iluminando o nosso caminho, iluminando a nossa mente, para que nós prossigamos combatendo o bom combate, prossigamos caminhando nos caminhos de Deus todos os dias da nossa vida, e brilhando a nossa luz, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Em nome de Deus, está encerrada a nossa reunião.